Mais um vídeo de atualidades aqui no canal do Se Liga. Então, se você quiser ficar por dentro das notícias do Brasil e do mundo, eu vou te dar duas dicas. A primeira é ficar de olho aqui nos vídeos de atualidades do canal do Se Liga. E a segunda é sair do grupo de WhatsApp da família enquanto é tempo, antes que as fake news comam a sua cabeça. Certo? Dica inicial feita, gostaria de apresentar a nossa professora querida, linda, maravilhosa geógrafa, Ana Clara. Fala aí, galera, tudo tranquilo, tudo suave? Um prazer inenarrável estar aqui com a Ari para ter essa conversa aqui, esse bate-bola. O prazer é meu, e assim, né, quando a gente fala em prazer e atualidades, já até uma coisa que a gente pensa um pouco assim, por causa que acontece muita coisa ruim. É. Mas, acontece coisa ruim, mas se você não quer saber só de coisa ruim, eu vou falar uma coisa pra você, que essa professora que está aqui, ela é amiga, assim, de um dos integrantes do Big Brother 21. Big Brother Brasil 21. Sabe quem? Falaremos no final do vídeo. Fica aí, gente, ó. Comecem a colocar nos comentários quem vocês acham que é essa pessoa. Mas já dá pra dizer que ela tá na casa. Tá na casa, tá na casa. Até pelo menos umas 2 horas atrás, ela tava na casa. Às vezes a pessoa desiste, né? Espero que não, né? Porque gosto de amizades milionárias, né? Então, espero que continue lá, por favor. Se ficar até o final, vai ter pelo menos um e-mail. Um e-mail né? Aí. Então é o seguinte, galera, vídeo de atualidades é um novo formato, a gente vai fazer, trocando uma ideia aqui, debatendo. Então, vamos falar de alguns temas. E o primeiro dos temas é o golpe militar em Mianmar, que, né, a gente vai... Tá querendo dar uma risada já aqui. É que, assim, é uma coisa muito séria, um golpe, uma questão política, mas ficou muito marcado por O que se passava ali? Uma professora? Ali? Era uma professora de ginástica, de educação física, fazendo um exercício ali laboral, quando uma cena um pouco curiosa estava acontecendo ao mesmo tempo desse vídeo, dessa aula que ela estava dando. Então... Aliás, já vou colocar aqui então, Ana, pra gente dar uma olhada, e aí a galerinha de casa a gente amplia aí, para que eles consigam ver ali. E já começa com a sirene, né? Começa ali, e ela tranquila pro exercício dela. Plena. É assim, é TikTok? É uma aula? Não sabemos. Bom, se tiver um golpe no Brasil, eu não teria a coragem de fazer a dancinha ali. Eu gosto que ela continua, né? Assim, ela é focada. Sim. Entendeu? Não, eu amei a dancinha. Em tempos de pandemia, de sedentarismo, ela continua ali focada, entendeu? Não perde a meta. Não, eu falei dancinha, foi um pouco depreciativo, né? Uma aeróbica muito legal. E aí a professora de ensino fundamental, você sabe se isso foi combinado ou ela era natural mesmo? Isso aí, essa professora, ela tem já alguns vídeos no canal dela, do Facebook, numa página. E aí ela falou, né, que sempre posta aquilo. E naquele dia ela continuou postando, porque, né, não pode perder ali a rotina nesse trabalho. E o que estava acontecendo lá atrás, nada importava, né? Mas na verdade muito importava, né? Porque era o fatídico golpe. E vamos falar disso agora. Mianmar, é um nome bonito, né? Mianmar. Mas assim, é um golpe militar, então o governo era civil. Antes de ser civil, não tanto tempo atrás, é militar. Então, assim, tem que aproveitar os momentos de governo civil, de democracia, porque que seja eterno enquanto dure. Como foi lá, mais ou menos? Quem tá nessa treta? É engraçado pensar um pouco em Mianmar, assim, porque quem é Mianmar no rolê, né? Pra começar ali, Mianmar está ali no Sudeste Asiático, faz fronteira com Tailândia, com Laos, com Tibete, China ali, naquela posição do Golfo de Bengala. E Mianmar, tecnicamente, estava em um governo civil? Sim. Mas a Constituição e a dinâmica do governo era totalmente articulada do ponto de vista civil? Não. Isso por quê? Mianmar durante muito tempo passou por uma ditadura, né, desde a sua independência ali, década de 50, um período, né, de população... Independência em relação Independência em relação à colônia britânica, ao Reino Unido no momento, e depois passou por esse processo de independência, conseguiu ele formar um governo civil, mas em 62 já veio um golpe militar. E desde então passou assim, né, com a esfera militar dominando os governos e as possibilidades de políticas serem feitas. Claro que teve ali revoltas, teve manifestações, e é muito importante falar dessas manifestações, porque não é simplesmente, foi uma ditadura, foi um golpe que não tinham, né, subterfúgios ali, se tinha, mas até a gente pode colocar 2008, nós temos uma configuração de ditadura militar ali, mesmo com essas tentativas de
revolução acontecer, de possibilidades de mudança. Então, de 2008 se fez uma nova Constituição, aí você pensa, putz, legal, uma Constituição nova? Sim, mas uma Constituição que tinha o dedo, o braço, o corpo inteiro militar. Então, nessa Constituição que se tentava dar mais articulação civil ao país, 25%, por exemplo, da parte legislativa tinha que ser com os militares. Os principais ministérios de defesa, interior, também tinham que ser militar. Então, os militares, mesmo essa nova Constituição, que daria um pouco mais de liberdade à população, tinha um peso muito grande. Então, quando você tem essa mudança, né, para um governo civil em 2011, os militares têm muito poder. Tanto que, do ponto de vista até das finanças, ali, se os militares quiserem fazer, sei lá, comprar armas, eles podem comprar tranquilamente, não tem que passar por um aval do governo civil. Então, falar sobre um golpe militar em Myanmar é assim, não estou dizendo que as pessoas estavam esperando, não, mas desapontados, mas não é uma surpresa, entendeu? Quase que eles decidiram sentar na cadeira principal. Só. Exatamente. Entendi. Fazendo uma ponte, né, assim, nós temos como referência o regime militar brasileiro, e aqui já se discute muito a questão da anistia. Então aqui passou para ser civil total, mas teve a anistia e isso passou pano para muita ditadura, muito descumprimento, né, dos direitos humanos, e isso a gente já discute. Lá em Myanmar foi até pior, porque na verdade eles continuaram ali e tanto que agora ocuparam de novo. Ocuparam. E é interessante esse ponto, porque justamente se deu, né, esse fatídico golpe, se tem, né, várias histórias e situações de violência colocadas ali, mas até hoje a criminalização e a culpabilização do ponto de vista dos militares é muito difícil ali dentro. Tem várias pesquisas e historiadores que colocam, né, que o Myanmar é um país que não pune os seus militares, né? Então isso mostra um pouco da própria história do país. Então falar sobre um governo civil, um governo com possibilidade e legitimidade total, sem interferência, não tem. E também a gente não pode colocar que os militares não podem, né, articular, né, a sua posição dentro da governabilidade. Você pode ter ali uma governabilidade, porém, é isso, é imposto, né? Se tem a Constituição, mas é uma Constituição que não foi discutida, foi imposta. Então, mesmo com esse governo civil e agora com esse golpe, a articulação e os processos, os mecanismos sempre são feitos pelos militares. Então, desapontados, mas não é uma surpresa. E a questão social, assim, a composição da sociedade, tem alguma coisa étnica, assim, envolvida? Olha, Myanmar como outros países ali do Oriente Médio, da Ásia como um todo também, na verdade não como todos os países do mundo, né? A gente tem uma diversidade étnica muito grande. Myanmar é um país que é um retalho, um mosaico de etnias ali naquela parte do Sudeste Asiático, e quando a gente pensa qual que é o grupo étnico que consegue ter mais voz política e essa governabilidade, tanto do ponto de vista militar como civil, é o povo que, tanto que Myanmar, antes o nome anterior era Birmânia. Por que Birmânia? Birmânia? Birmânia. Myanmar é mais bonita, né? Myanmar é mais bonita, né? Myanmar, ele tem um meme interno ali que você consegue fazer, mas Birmânia porque era o nome do grupo étnico principal, né? Então, os birmaneses, né? Então, você tem já essa imposição. Você tem um nome de um país que representa o grupo étnico principal, mas espera, quando você fala de Myanmar tem diversos outros grupos, né? Tanto que você pode falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas quando você pensa nessa composição, você tem um grupo étnico que domina do ponto de vista de política, de governo, de economia, e tendo outros grupos minoritários, será que essa democracia, como que é feita essa distribuição, essas relações, né? Durante toda a história de Myanmar se teve, né, essa presença militar muito forte, mais manifestações, tanto do ponto de vista dos civis, né, dos birmaneses, o grupo predominante, como também das minorias contra essa imposição do grupo principal. Então, falar sobre Myanmar não é dizer uma história sem tentativas, sem narrativas e sujeitos que estavam tentando lutar pela sua voz. Um processo que vai acompanhando todo o processo, né, militar, junto com esse questionamento dos militares, são esses grupos étnicos que vão tentando falar, olha, nós somos minorias e nós temos direitos, nós temos legitimidade, somos também cidadãos desse país. Então, é um processo que vai acontecendo junto. Massa. Então é interessante entender essas questões em todo esse processo. E pegando, né, isso como exemplo, aí a gente entra no debate da democracia. Hoje muito se fala que a democracia está em crise no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa.
Então, até nos vestibulares, nas provas, é bem possível que esses temas, né, sejam abordados. Então, beleza. Passou Mianmar, vamos para o segundo ponto do vídeo, momento do vídeo, que é recorrente, que é o coronga. Fala do coronga, né? Tem pessoas que estão um pouco cansadas de falar de coronga, mas a gente tem que falar do coronga. Já pensou que, por exemplo, você está enjoado de usar roupa amarela, você pode usar uma roupa verde, né? Você está enjoado de comer tomate, você pode comer uma outra coisa, uma berinjela. Agora, enjoar do coronavírus, do assunto coronavírus, não faz com que ele deixe de acontecer. Exatamente. Então, se a gente fala, né, provavelmente, e na verdade é porque ele está aí. Tá aí, né? não tem como esconder, né? Ele não tem como esconder. Quando eu falo número, a atualidade de coronavírus é uma coisa louca, né? Porque se eu vou falar agora, daqui a 10 minutos já não é brincadeira, né? Porque se pensar que, por exemplo, uma catástrofe que não deixa de perder o seu valor, como Brumadinho, e isso choca tanto o país, e pensar que hoje, por dia, são 3 Brumadinhos, e praticamente banaliza, né? Sim. Porque quando começou, morriam 2 pessoas, 3 pessoas, 10 pessoas lá na Itália, e a gente, meu Deus, morreu 10 italianos, meu Deus, morreram 15 italianos, agora morrem 1000 pessoas. E a gente fala, tudo bem, aconteceu. É engraçado essa virada, né? Se 3 pessoas morrem, a gente fica triste, se preocupa, fala, meu Deus, essa morte. Aí se a gente fala, tem mais de 1000 pessoas morrendo por dia. Tá acontecendo, é isso, tá dado. Né? Então, quando esse número ele aumenta, né, a gente perde um pouco dessa sensibilidade, falar, não, a gente tá falando de vidas, né? Seja uma, seja 2, seja mais de 1000, né? Então, tem essa questão. Eu vejo que tem muita gente que está cansada, né? Fala, nossa, de novo coronavírus, meu Deus, mais uma vez vão falar de coronavírus. Mas não tem como não falar, porque é a nossa realidade. Assim como a gente acorda e vê como está o tempo, né? Tá trânsito, vai chover, não, vai ter sol. Quais são as informações sobre o coronavírus? Quantas mortes tiveram? Aumentaram, diminuíram? A gente tem que sentir, né? Tem que ter esse termômetro também, se é a nossa realidade hoje em dia. Não falar da pandemia não faz ela sumir, né? Desaparecer. Não faz ela sumir. E é louco porque nós não temos, assim, tantas referências, né? Tem o H1N1, tem as gripes que tem todo ano. Sazonais, né? Teve... Bom, você não tinha nem nascido, né? Eu era pequeno, tinha algumas doenças ali, a varíola e tal, que tinham as campanhas... Até hoje, né? Tem as campanhas só que agora tem mais antivacina do que antes. Agora a gente tem esse movimento, né? É uma pandemia também. É uma pandemia também, né? É uma pandemia. Se juntar antivacina, terraplanista, dá uma conversa boa, né? Uma marrinha de galo, talvez, Caramba, não sei se eu queria ir nesse churrasco. Eu não queria, já aviso que não gosto, não frequento, deixa pra próxima. Não falei que era bom sair do grupo do WhatsApp da família? Gente, deixa essa dica aí pra vocês. Bom, vamos lá. Tirando todos esses números infinitos da pandemia, alguns pontos centrais, assim, que a gente pode comentar aqui sobre... a vacina, sobre políticas, né, porque assim, desde o começo, a galera tá batendo cabeça, e não é só no Brasil, aqui no mundo, e não, tem que soltar, não, tem que segurar, não, tem que não sei o quê, não precisa usar máscara, usa máscara. E assim, o que dá pra gente tirar, assim, mais geral? Assim, eu acho que a gente tá num momento, se a gente for pensar assim, temos quase 1 ano de pandemia, né? Foi em março que a OMS categorizou e falou, esse surto é uma pandemia, né? E lembrando que pandemia, porque temos essa manifestação e transmissão em diversas partes do mundo, não é somente uma epidemia. Esse é o conceito. Esse é o conceito, né? Até, às vezes, eu caio num erro de falar, a pandemia é global, mas não, pera. Toda pandemia é global. Toda pandemia, ela vai ser global porque ela vai acontecer em diversos pontos ao mesmo tempo. E eu acho que a gente está num ponto que as pessoas estão cansadas porque parece que é a mesma coisa. Temos mortes, temos casos, né? Pensando em números de casos e mortes, estamos passando aí de 112 milhões de casos, mais de 2,5 milhões de mortes. Mas qual que é o rolê? É pensar que se passou 1 ano, tem alguns países que têm boas estratégias, têm bons planos de ações para conter, então estão conseguindo conter, outros não. Então, uma coisa que eu sempre gosto de frisar é o que foi feito, o que foi interessante, o que deu certo ano passado para um país como, por exemplo, Portugal, Nova Zelândia, Austrália, pode não dar certo agora, porque
a pandemia não é um trabalho, é uma atualização diária. É um aplicativo que tem que ser atualizado o tempo todo. Porque se hoje a gente tem, né, a queridinha dos epidemiologistas, né, a Jacinda Ardern, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, como um grande exemplo de combate ao coronavírus, né, um país que tem os casos controlados e rastreados, ótimo, legal, vamos falar sobre a Nova Zelândia. Mas se esse trabalho para de ser feito amanhã, explode casos. Porque a questão da pandemia também é isso, é entender que não é simplesmente um trabalho individual, não é, eu sempre lavo minha mão, eu uso máscara, eu uso álcool gel, tá. Mas a gente está falando de uma doença que se dá numa transmissão rápida, nós temos, né, as novas cepas aí, a atualização do aplicativo mais uma vez, o 2.0, né, e vai seguindo aí. E as pessoas esquecem que a gente está falando de uma doença que transmite rapidamente, que o primeiro passo, né, o primeiro momento da transmissão, você não percebe às vezes que está doente, então você pode ser assintomático, você está só com uma tosse, não está sentindo nada e está aí vivendo, aí saindo. Não está sentindo um cheiro. Não está sentindo um pouco um cheiro aqui desse tempero, mas tudo bem. E aí você vive a sua vida e de repente fala, putz, estou doente, mas nisso você já teve contato com diversas pessoas. Aí, claro, se você não utiliza, né, os protocolos sanitários, como máscara, limpar as mãos o tempo todo, distanciamento, você já está infectando outras pessoas. Então, a gente perde um pouco dessa noção. Claro que aqui a gente tem que valorizar a vacina, ótimo, vacina, vem em mim vacina, né? Tô querendo aqui uma vacininha. Quero vacina, é o que eu quero. Mas não pode esquecer que a vacina ela é preventiva, e a vacina ela só funciona quando todo mundo estiver vacinado, entendeu? Remédios, né, tratamentos, ótimo, tem que ter tratamentos, tem que ter pesquisas para conseguir conter, né, os sintomas, mas a gente não pode esquecer que isso é muito válido, é muito importante, mas enquanto a gente tiver pessoas circulando em espaços fechados, com pouca ventilação, enquanto assintomáticos estiverem aí vivendo e jogando aí a Covid por aí, isso vai ser um problema. E aí essa grande questão, né, essa falsa dicotomia entre, não podemos fechar porque a economia não pode parar. A economia ela já parou, entenda, aceitem, né? Aceitem que dói menos. Isso, e assim, há os prejuízos, né, econômicos em todo o mundo, né? A gente sente no Brasil, a gente teve o auxílio emergencial, sim, que aí ele foi cortado, que ele está na discussão para retomar, não sei se já retomou, mas, e aí tem até os comentários, a crítica, frente aos nossos problemas econômicos, aí surge aquele comentário, a economia a gente vê depois, né? Como se algo do tipo assim, ter feito o lockdown, ter feito as restrições, tudo, culmina em um problema econômico, e como se isso não tivesse, na verdade, ajudado a reduzir o número de vítimas. Sim, exatamente. Né? Falar de saúde é falar sobre economia. Tem um bom exemplo disso que é a Suécia, né? Foi um país que no ano passado não fechou, falou, não vou fechar porque não posso parar a economia. Aí você pensa, meus queridos, estão fazendo economia com quem? Se está tudo, né, em isolamento, se as fábricas estão paradas, se o comércio diminuiu, como que você sozinho, o dono do rolê, vai conseguir fazer com que a economia não pare? Então, essa economia vai parar também. E aí entra num ponto que as pessoas ficam no discurso, o Brasil não pode parar, estamos em crise. Todos os países desse mundão vão ter um crescimento econômico menor nessa última década. É fato. E não tem como culpabilizar também a pandemia pelos problemas que já temos, né? Como eu também gosto de falar, lembrar, quando a gente fala sobre a pandemia no Brasil, sobre as consequências que a gente vê, por exemplo, né, em Manaus, na região norte, em algumas cidades do interior desse Brasil, fala, nossa, a gente tem, né, cidades que estão sofrendo, né, com a pandemia. Mas por quê? Porque a pandemia se dá em um espaço que também já é desigual. Então, ela já se dá em um lugar que também tem suas contradições, suas desigualdades, e se você joga uma pandemia em cima, vai dar ruim, entendeu? Então, se a gente fala, por exemplo, terremoto no Haiti. Um terremoto do Haiti, só fazendo um link aqui, foi um terremoto de baixa magnitude quando você compara com outros. Mas por que prejudicou tanto aquele país, né? Por que gerou uma calamidade pública? Porque foi um terremoto, um evento natural, que se deu em um país com dificuldades já existentes. Então, a gente perde um pouco dessa perspectiva se a gente não lembrar sobre que espaço a gente está falando, né? Voltando um pouco a falar de geografia. Porque se considerado, comparar com um terremoto no Japão, vai estar muito mais estruturada. Estruturado, né? Exatamente. Os prédios, a ação do resgate, o amparo aos desabrigados, né? No Haiti ficou praticamente quase que a barbárie se implanta ali, né? E é interessante perceber que a calamidade pública da Covid, no Brasil, Estados Unidos,
México, por exemplo, né, que são países que têm em números absolutos o maior número de mortes, nós temos aí uma realidade. Então, assim, o que a Covid está mostrando? Países que não estão conseguindo fazer uma boa gestão de crise. Fato. Podia ser, a pandemia do coronavírus, mas poderia ser outro assunto, poderia ser outro fato que surgiu aí de repente e causou instabilidade. Então, se a gente tem muitas reportagens, muitos estudiosos elogiando o trabalho do Vietnã, da Nova Zelândia, é porque os governantes, as lideranças, conseguiram fazer uma boa gestão de uma crise. Entendi. Então, é uma questão institucional. Exatamente. Porque, assim, não se trata de pegar o fulano, a ciclana e crucificar, porque aquele dia eles fizeram um rolê. É claro que todo mundo tem que fazer a sua parte, mas é esperado que as categorias, que as instituições, que as categorias trabalhistas, que os setores trabalhistas possam fazer uma política de isolamento. Claro que em alguém que não está recebendo o auxílio, que ela tem que fazer de tudo para trabalhar na casa de alguém ou vender um negócio, essa pessoa ela vai sair de casa, ela vai trabalhar, a gente não vai falar assim, ei, não faça, não, ela vai ter que correr atrás do alimento dela. Mas sabemos que a nível nacional se espera-se uma política de auxílio, espera-se que as empresas elas consigam manter os seus funcionários ali num home office, respaldo, né? Que elas tentar evitar demissões no meio dessa pandemia, e na verdade teve trocentas mil demissões, né? E a galera inverte, né? Inverte a culpa, fala assim, não, é o direito trabalhista que foi o problema, porque dava muito custo, tal. Mas, bom, isso acontece, o Estado tem que estar preparado. Sim, para conter crise. E se não estiver, tem que passar a estar. Sim, exatamente. Ele tem que se debruçar sobre, né? Porque é o que a gente estava falando. Não falar não faz com que não aconteça. Que não aconteça. Né? E também tem isso, assim, até a gente pode pensar, como eu acabei de falar, se uma boa gestão da crise da Covid em 2020 funcionou, mas 2021 já é outra história. Então, o trabalho, né, como eu falei, na Nova Zelândia, do Vietnã, de alguns países asiáticos, são elogiados porque eles continuam, um trabalho contínuo, diário. Então, se o Brasil falar assim, mano, vamos aí, fazer acontecer, vamos juntar aí, né, articular esferas, né, nacional, regional, estadual, né, público-privado, vai acontecer. Então, não pode ser uma desculpa, talvez, o estado que a gente chegou, né, literalmente as consequências da Covid aqui, e não fazer nada, né. Então, toda a articulação agora não é mais do que bem-vinda, é necessária, né. Então, é o que nos falta. Pois é. Parar de ficar chamando um vírus de vírus chinês, porque se tem alguém que não tem nacionalidade, é um vírus, né? É um vírus, exatamente. É um vírus que viaja sem passaporte, né? Esse aí vai reto. Pois é. Vamos lá. Num próximo vídeo de atualidades, a gente, né, provavelmente voltará a falar do coronga, porque a vacinação é um processo ainda que no meio do ano espera-se que boa parte da população esteja vacinada, mas é isso, tem todas essas variações aí, 2, 3.0. Eu acho que criar expectativas é lembrar sempre daquela ideia, né? Expectativa e realidade, né? Pois é. Então, pensando em Brasil, plano de vacinação, a nossa realidade ela é um pouco abaixo da expectativa que temos, talvez. Que não era para ser, porque... Que não era para ser, já que somos um país que tem o Zé Gotinha. Que tem Zé Gotinha, exatamente. Zé Gotinha não deixaria isso acontecer. Nossa, Zé Gotinha, se fosse presidente. Pois é, ó, vamos lá. Vamos para mais uns 2 pontos, e esse a gente passa aí num bate-bola. Fechou? Tá bom, fechou. Biden. O que falar sobre Biden? Tiozinho simpático. Né? Simpático? Você acha ele simpático? Só porque ele é mais velhinho, né? Não, é que ele veio depois do Trump, cara. Tudo que vem depois ele parece da hora, né? Mas não mas tem aí, como ó, ser menos simpático que o Trump. Aí que tá. A gente pensa um pouco assim, né? Trump, né? Esse cara, né? Que finalmente ele saiu, né? A era trumpista acabou, mas quem que é o Biden no rolê? Eu gosto muito de lembrar que o Biden é o presidente dos Estados Unidos, né? E quem que é os Estados Unidos no rolê? É um país que quer se manter enquanto uma hegemonia política em um mundo multipolar e quer ser protecionista, unilateral. Então, né, enquanto prática do Trump, assim, o Biden ele vem com uma novidade, né, com frescor. Muitas vezes ele fala a mesma coisa
que o Trump, mas ele fala de uma maneira articulada, ele coloca a necessidade do diálogo, né? De um jeito mais florido. De um jeito mais bonito, né? Então, foi bem interessante. No vídeo passado, né, comentei um pouco sobre as propostas e políticas do Biden, mas estava ali falando, né, sobre a proposta econômica para conter a pandemia, sobre aquecimento global. Isso foi colocado enquanto discurso na eleição, para conseguir a eleição, enquanto já começo de governo, discurso, ó, nós vamos ter esses tópicos como metas do nosso governo. E um dos pontos que se colocou era justamente se conseguir validar e conseguir trazer as documentações oficiais para imigrantes ilegais nos Estados Unidos. E muitos, né, pesquisadores, né, cientistas políticos falam, nossa, que interessante, que bom essa política do Biden. Aí você passa o quê? Começo do mês, Biden mandou adolescentes imigrantes para um centro que o Trump criou, que era um centro, um lugar que estava... que as crianças ficavam afastadas dos que pais? Ficavam afastadas dos pais, assim, era um centro para adolescentes, que era tipo uma estrutura de petróleo que estava abandonada, e aí o Trump foi lá, reformulou, e decidiu fazer um centro para ficar as crianças, os adolescentes, que eram imigrantes ilegais. E aí, né, foi desativado no final do governo do Trump, e aí, nesse mês, Biden, ele mandou uma galera para lá. Aí o pessoal, peraí, cara, você não falou uma coisa, o cara tá fazendo outra? Mas entra um outro ponto também, né? Para você conseguir combater e bater de frente com o Trump, você vai florear, vai trazer uma novidade. Mas a prática política que vai se colocar, né? Então, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Então, para muitas pessoas não é uma surpresa essa ação, é o começo de muitas, assim. O que eu acho interessante a gente sempre colocar aqui pro Biden é pensar o quê? É uma prática multipolar que ele coloca. Ele tem um discurso de diálogo, ele não vai impor, por exemplo, não vai sair de um acordo econômico, de um acordo ambiental como o Donald Trump fez. Ele vai estar lá, ele vai articular, ele vai querer conversar com o Irã? Vai. Mas ele vai conversar para que seus objetivos se coloquem ali, como qualquer outro país, né? Então a gente tem às vezes uma ideia de, um é bonzinho, o outro é mau. Um é legal e o outro não. Mas não é isso, é político. A ideia do polarizado como se um fosse 8, um e um 80. Exato. Quando na verdade um é 48, outro é 52, tanto lá quanto cá. Exatamente. E é uma coisa que é interessante quando a gente fala de atualidades e de geopolítica, você pega a história, por exemplo, dos Estados Unidos e do Iraque. Fala assim, inimigos, né? Inimigos eternos, né? Nunca foram amigos. Que nada. Na época da Guerra Fria ali, os Estados Unidos trocavam uma ideia com o Iraque porque queria fazer frente ali ao Irã, depois isso muda de cena, porque essas alianças, né, esses processos de aproximação, de afastamento, de discurso mais fervoroso, vai depender do contexto. Então, agora, a China é o grande inimigo dos Estados Unidos? E não é. Por quê? Dentro do ponto de vista político, realmente faz frente à hegemonia norte-americana, mas ao mesmo tempo é um dos principais parceiros econômicos dos Estados Unidos. E muitas pessoas fazem uma comparação, a China é a nova União Soviética, a nova Guerra Fria. Será que é? Como que a gente pode falar de uma nova Guerra Fria comparando a relação de China e Estados Unidos atual, que é tão entrelaçada, né? Então, falar de geopolítica, de atualidade, é lembrar sempre que momento que a gente está falando. Atualmente, realmente, nós temos essa oposição entre China e Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, eles têm umas parcerias econômicas ali, né? Sim. Então tem que O interessante de analisar o momento é pelos filmes de ação estadunidenses. Exatamente, porque né? que, aliás, dá um tremendo de um trabalho, porque quando a gente assistiu os filmes do Rambo e tal, aí é a União Soviética e o vilão, Vietnã né, sempre também. falando do Vietnã. E aí vai trocando, aí depois eles colocam ali um leste europeu, aí botam um vilão chinês, agora tá botando um vilão da Coreia do Norte. Então, é isso, né? Quem que é o malvadão? É quem tá brigando com os Estados Unidos no momento, né? E não quer dizer também que o outro lado não tenha suas particularidades. Suas tretas, né? Não como a criancinha. Exatamente, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? E aí é importante perceber isso, tanto na relação entre Estados Unidos e China, como também quando a gente fala do novo presidente, né? Então, um é bonzinho, o outro é mau. Não existe isso, né? Não é uma história da carochinha, não é fábula. É vida real, filme, jogo, né? não é filme. Então, a política tem, né? O fair play, ele não existe muitas vezes, né? Então, tem ali o discurso da ONU, muito bonito, né? Palavras muito bonitas colocadas ali, mas depois tem a prática, o quê? Bomba, entendeu? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso e tentar sempre não ouvir apenas um lado da história, né? Então, o perigo, né, de uma história única, né? Sempre tentar pegar outras narrativas para construir ali um entendimento. Mas, né? E falando nessas tretas,
Tava até aqui tava aqui com a anotação, o conflito de fronteiras. Conflito bom. Que foi, onde que foi? Aqui, Paquistão, Índia e China. O que rolou ali? Foi aquele combinado assim, meia hora na porrada, sem perder a amizade? Assim, vamos tretar aqui, quem ganhar essa porrada, venceu. Então, assim, o que falar sobre fronteiras, né? Falar sobre fronteira. Ali na região do Himalaia é um pouco complicado, né? Porque frio, montanhoso. Você vai pegar uma linha reta aqui e demarcar? Vai conseguir fazer isso? Difícil, pra brigar, né? Também? Você é frio, montanhoso, pô. Por que brigar, né, gente? Mas o rolê, qual que é o rolê, né? Quais são os países? Vamos lembrar, assim, quem são os sujeitos dessa história aí. Nós temos, de um lado, Paquistão, Índia e China. E nós temos ali naquela fronteira entre esses 3 países, a região ali do Himalaia, das cordilheiras do Himalaia de Karakoram, temos uma fronteira que não foi muito bem definida. Por quê? Temos ali, né, num processo aí, século XIX e XX, uma Índia pelo domínio dos britânicos, temos uma China imperial, temos uma tentativa de Tibete ali conseguir a sua libertação, ali, sua independência da China. Temos todos esses processos acontecendo ao longo da história, século XIX, século XX. Quando a gente tem a independência da Índia, né, a formação da Índia, do Paquistão, quando nós temos a Revolução Chinesa, a Revolução Comunista, todas essas fronteiras anteriores, elas perdem um pouco de sentido para os novos, né, governantes. Então, assim, por que eu tenho que ficar com essa fronteira que foi feita num acordo entre Índia britânica e China imperial, sendo que agora eu sou China comunista? Porque eu, Índia, pós-independência, tenho que aceitar a fronteira e o que foi determinado entre a Índia britânica e a região do Tibete. Então, todas as fronteiras que foram definidas antes da independência da região da Península Indiana e da China, China pós-revolução, elas perdem um pouco de sentido para essa galera. Então, o que eles começam a fazer? Então esse território aqui, ó, é meu. Né? A China fala assim para a Índia. A Índia fala, opa, esse território aqui é meu. Aí vem aquela famosa questão entre Índia e Paquistão. Não tem a cerca, Não né? tem a cerca, gente. Gente, alguém me provar como faz uma cerca no Himalaia. Quem conseguia, ganha o quê? Ganha um 10ão aqui. Se tivesse um Trump lá, já tinha muro pra todo lado. Já lado. tinha muro ali, mas... Não, cara, construir um muro no Himalaia, eu quero ver. Manda um engenheiro que fizer, eu vou dar 10 reais. Não, mas os chineses constroem. É o chinês. Os caras fazem muralha. Real, tem umas estradas ali bem da hora que os caras estão fazendo. Mas aí vamos pensar, como que define essas fronteiras, sendo que eles não concordam? Esse território aqui é meu. Não, é meu. Aí tem a questão da Caxemira, que é um território independente ali que tentava se legitimar na região entre Paquistão e Índia, e ambos os países falam, esse território é meu. Aí você fala, opa, vai dar ruim. Então você começa a ter uma tensão, já na década de 50, entre Índia e Paquistão, pela Caxemira, e depois você vai ter o quê? A China chegando assim, de mansinho, falando, então, de tudo bom? Vou chegar aqui porque tem um território aqui perto que é meu também. Então ela se envolve. Então nós vamos ter, ao mesmo tempo, um conflito entre Índia e Paquistão, e entre Índia e China, né, que são as guerras sino-indianas. E aí vai ter esse conflito, né, que vai ser um conflito que vai ser década de 50, 60. Aí chega um momento que eles falam assim, caraca, não dá pra ficar brigando muito não, né, a gente tá tentando ser uma potência, né, emergente aí, não dá pra ficar tretando tanto, né. E aí tinha a questão também de Paquistão e Índia ter armas nucleares, assim, nossa, vai dar ruim, né. Então a ONU chegou ali, alguns países, entre aspas, neutros, tentaram ajudar ali a chegar num acordo. E conseguiram chegar no acordo? Não. O que eles fizeram? Nós não concordamos com essa divisão, nós não concordamos com esses territórios que nós temos aqui, mas vamos fazer uma linha de controle. A partir dessa linha, esse território aqui não pode ter população morando, nós não teremos ali tropas fixas, nós teremos uma linha ali de controle, onde tem uma área ali, né, uma zona neutra, onde não vai ter ocupação nem chinesa, nem indiana e paquistanesa. Temos essa relação. E aí tem essas linhas de controle, tanto entre Índia e China, como Índia e Paquistão. Aí fala, tudo bem, né? Você tem essa linha aí, ninguém pode ficar lá, tá tudo certo. Claro que não, né? Porque aí você vai ter, ao longo desses anos, um avanço. Aí tem a tropa, e as tropas, aí que entra o ponto do mano a mano. A linha de divisão ali das terras entre Índia e China, qual que é a regra? Não pode ter armas. Porque, imagina, as tropas ali fazendo aquela ronda, né, com a piruinha, vai chegar com arma? Pode dar ruim, né? Então, qual que é a regra? Não pode ter armas para fazer essas sondagens. Só tem um lugar específico que tem armas, né, claro, né, porque tem que ter um nível de segurança, mas não pode ter arma. Então, todas as vigilâncias que ambos os países faziam
não podiam ter armas, porque poderia instigar uma tensão. E aí, o que foi acontecendo nos últimos anos? Tanto a Índia como a China vem construindo o quê? Uma rodovia, uma hidrelétrica, aí vai chegando mais perto, aí aumenta a Honda era uma vez no dia, agora é 7, você fala, opa. Aí qual que foi a treta em junho do ano passado? Começou essas ondas a aumentarem, né, já tinham as construções de rodovias e infraestruturas muito próximas das linhas de controle entre China e Índia, e aí começa uma treta entre as tropas. Aí fala, né, eles vão resolver, vamos conversar, vamos pro diálogo? Qual que é o diálogo? Um murro na boca, né? Aí começaram a brigar, tipo, caíram na porrada real, de pegar pedra, de pegar, sei lá, o cerco que tinha pra atacar um ao outro ali, chegou até casos de pessoas que foram jogadas no desfiladeiro, né, porque lembrando... Morreram. E morreram, assim. Mas é interessante também com os números oficiais, né? Não sabe brigar. Não sabe brigar. Não sabe brigar, né, Perde galera? a cabeça. Perde a cabeça quente, Pra começar, né? não deveria nem ter começado, né? Tá comprando gente, a briga que não é sua, né, cara? bom lugar. Pô, cara, mas é muito louco você pensar em, né, século XXI, 2021, guerras sofisticadas acontecendo, guerras híbridas ali, né? A internet como um meio de guerras, mas tem uns caras caindo no soco. Não, mas a ideia tão vendida aí de você é patriota? Então você mata pelo seu país? Então você não é patriota, você é um trouxa, né? Exatamente, Tremendo né? de um trouxa. E aí você teve essa tensão, e aí foi, né, aí teve, né, uma galera morreu, e aí os números oficiais não tem muito ao certo, né, mas algumas dezenas de mortes, né? E aí depois... Umas dezenas de mortes na mão? Na mão, gente, na mão. Pelo amor de Deus. É perigo, né? Não briga, gente, não briga pra quê? Vamos conversar, né? Mas aí, no fim, não conversaram, tretaram, brigaram, e aí ficou, né, discursos bem inflados, tanto da Índia e da China, desde junho, mas nesse começo do mês aqui de fevereiro, entraram num acordo, vamos parar de brigar? Por quê? Por que eles vão parar de brigar? Porque eles se gostam? Porque eles são bonzinhos? Não é porque eles são bonzinhos, porque eles são amiguinhos? Não, porque eles entendem que uma briga em um contexto de pandemia, uma briga em um contexto que são potências emergentes, né, a China aí tá querendo sempre bater de frente, mostrar aí que é a pá. Então, ter uma tensão com um país que é populoso, que é uma potência econômica, regional e mundial também, e faz fronteira com você, não é que perde sentido, é que não faz sentido no momento, que é a famosa trégua, né? Então, sempre quando a gente fala de geopolítica também é isso. Fez um acordo e ficou tudo certo? Não, gente, ali foi o fair play. Não vamos parar aqui por enquanto. A gente viu da Primeira Guerra para a Segunda Guerra, né? Vamos dar uma trégua porque tem outras questões a resolver. Então, no começo do mês, nós tivemos esse... eu não digo levantar de bandeirinhas brancas, mas tipo assim, fica no seu canto que eu fico no meu. Beleza, fechou. E isso foi no começo do mês. Mas há um conselho para se discutir o limite das fronteiras, para ter um avanço em relação a isso? Então, o que está dado é que existe a fronteira, existe o limite, mas é o limite oficial, legal, instituído? Ainda não, é o limite da trégua. É o acordo da trégua. O limite dessas fronteiras entre China e Índia e Paquistão é a fronteira da trégua. E aí uma notícia que saiu hoje, quentinha aqui, direto do forno aqui, foi a questão da Índia com o Paquistão. Porque, né, a questão delas envolve ali a região da Caxemira, e é uma região de tensão, porque você tem a Caxemira dividida, de um lado a Caxemira paquistanesa, de um lado a Caxemira indiana. E do lado indiano você tem um processo aí dos últimos governos indianos de tirar a legitimidade da região, que era uma região autônoma, que tinha ali sua própria dinâmica, seu autogoverno ali. E nos últimos anos vem ali massivamente tratorando aquelas pessoas. E estava tendo muita troca de tiro, realmente, assim, entre tropas paquistanesas e indianas na região da Caxemira. E quem está no meio cruzado disso? Pessoas, né, civis, população que não tem nada a ver com a história ali. Então, tendo em vista, assim, que estava aumentando essas tensões nos últimos meses, eles decidiram fazer uma trégua em nome dessas questões humanitárias. Mas aí que tá também, né? Essa trégua é colocada, mas ao mesmo tempo, nos últimos anos, do lado indiano, a população da Caxemira vem sofrendo essas retaliações por querer independência, nenhuma independência, digo, institucionalizada, se tornar um novo país, mas uma dependência de governo e de liberdade ali, de sociabilização. Então, você tem um processo também dessa perda de direitos dessa região. Mas essa trégua é muito importante, né? Mesmo que a gente saiba que, às vezes, essas tréguas, elas são rápidas, elas podem voltar a ser tensões. Melhor trégua do que É melhor não trégua trégua. do que não ter, porque a gente está falando no meio disso de vidas humanas sendo perdidas também. Né? Então a gente tem tudo isso. É um jogo de tabuleiro, war, constante, né? Eu acho que a gente Exatamente. poderia um dia fazer um vídeo multidisciplinar com a história, com a sociologia,
para discutir o processo das culturas, dos povos, das fronteiras. Sim. Porque é sempre isso. Sim. Então é o recurso. Muitas vezes é o recurso e não se admite que é o recurso. Exato. É porque tem um bandidão lá. É. Né? Aí um bandidão e tem um monte de petróleo atrás do Por que bandidão. será que eles brigam com a Caxemira? Então Tem é pedra recurso ali. preciosa, é petróleo, é água, é o território de processos históricos questionáveis, Exatamente. como as fronteiras do continente africano, Sim. por exemplo. Então isso é uma coisa muito louca, infinita. Um vídeo disso seria muito legal. A fronteira, antes de tudo, psicológica, né? Temos aí. Então é isso, galera. Né? Eu não poderia terminar sem, né, contar o que a gente cantou a bola no começo do vídeo, que é o brother. Né? Quem que é seu brother, né? Gente, é o Boninho. Aquela, tô brincando. Gente, acho que é um pouco óbvio pensar quem que é meu brother. De uma professora de geografia. A gente fica um pouco aqui, né? Além do Boninho, brincadeira, Boninho, me liga, brincadeira. Se colocar muito professor lá, pode ser perigoso. Né? Cara, a galera acha que juntou gente, 4 ali. Não, professor vai ser bom em prova de resistência, é sagaz, é rápido, é ligeiro, corrige prova como ninguém. Então, assim, verdade. Eu acho que eu queria ver um Big Brother só com professores. Eu queria ver também um No Limite. No Limite. Não, No Limite. No Limite que já, mais no Limite que já tem, né? O No Limite a gente já vê. Já vê todo dia, já né? vê. E... Você não falou. É verdade, não falei. Então, o meu brother é o João Luiz, né? Professor de geografia. E sou muito feliz por ter ali um representante da categoria, né, educacional e geográfica ali dentro para mostrar que geografia, como diz, né, Yves Lacoste, a geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra, né? É interessante perceber que no reality show, no quarto do líder, você tem ali um mapa, você tem ali, né, uma tentativa ali de fazer ali um Game of Thrones ali do Big Brother. Aí vem alguém com a citação brega pra caramba, né? Quer paz? Prepare-se para a guerra. Né? Gente, e geógrafo sabe jogar, gente. Desculpa aí quem não massa. concorda com essa definição, mas geógrafo sabe jogar. Que massa. Ali tem alguém, um crossfiteiro da mente, né? Alguém que malha a musculatura do cérebro, né? Que tá passando nas provas, né? Tá bem, o fortinho lá tá berrando tudo, né? Vai numa piscina acolchoada e se machuca. Enfim, a gente tava até trocando ideia sobre isso, porque falou assim, se você é amiga de alguém do Big Brother, depois vai que ele é cancelado. Não, jamais. Se for cancelado, nós puxamos a orelha dele quando ele sair. Não, tá tudo Mas certo, cara, gente boa. É culpa da edição. Culpa da edição, gente. Não, gente, desculpa, assim, eu não tô puxando uma sardinha, mas, cara, gente boa, firmeza. E é o líder, né? Líder, gente, Segue o líder. Segue o líder. Primeiro vídeo de atualidades nesse formato aqui mais de debate. Ana Clara, muito obrigado. Eu que Você agradeço. falou que o prazer é seu, o prazer é meu. Não, gente, eu tô muito feliz de estar aqui nesse novo formato. Espero que a gente repita, né? Massa, então, atualidade. E a gente podia fazer ao vivo também. E será? Porque, Vamos né, aí? já diria o poeta, né? Quem sabe faz ao vivo. Vem aí. Prometo nada. Jogamos na roda aí. Fechou? Terminamos fevereiro. Nos vemos em março. Em março, tamo aí. Fechou. Tchau, galera. Falou, Fiquem gente. bem. Se liga.